O Romarinho, quem não lembra a história, o Romarinho, ele vira o Romarinho no Corinthians num clássico contra o Palmeiras que o Tite coloca, o cara faz 2 gols, leva para a Bomboneira, faz o gol naquele golaço da Bomboneira e o resto é história. Daniel, o Romarinho é esse cara que era totalmente Tem uma, zen, desligado? O tenho, que é? tenho uma história. Tem uma história. Ele entra na Bomboneira, ele fez aquele gol em cima do Orion, de cavadinha, como se ele estivesse num campo de várzea, como se ele estivesse num campo de terrão da periferia de São Paulo, ou de qualquer lugar. Ele, 50, 60 mil pessoas lá, e ele entrou. Agora, tem uma história dele. No vestiário, você acha que ele estava lá vibrando? Ele estava num canto ali. Assim, todo mundo ia cumprimentar, ele dava a mão. É que tem uma história com ele fantástica. Sempre tinha o rachão. O rachão, para quem não sabe o que é o rachão, é um jogo descontraído, normalmente prévia, é um dia antes de um jogo principal, que alguns técnicos adotam, não são todos, alguns técnicos adotam no sentido de baixar a bola. Vamos baixar a bola. O goleiro é centroavante. Os únicos que permaneciam assim, ferrenhos, adversários ferrenhos, era Walter de um lado e Cássio do outro. Então, era o time de coletes contra o time sem coletes. Eu sempre fui técnico do time de coletes. Então, o meu negócio com o Cássio vem de longe mesmo. Então, eu me propunha técnico do time de coletes e o Chan, que era um dos preparadores físicos do Corinthians, era o técnico do time sem coletes. Claro que não tem nenhuma interferência. Era só uma coisa aqui de bastidor, aqui, e era um para tirar sarro do outro. E eles instituíram no Rachão o troféu Pereba. O troféu Pereba é uma figura, é uma base de madeira com uma chuteira espetada assim a 45 graus, só que o troféu acho que já tinha caído no chão, ele estava meio quebrado numa ponta, então era uma draga, aquilo era uma draga. Só que eles pegaram aquilo, e o que era o troféu Pereba? O time que perdia escolhia o pior jogador do time deles e, numa cerimônia que eu fotografava, entregava o troféu Pereba. E era um troféu itinerante. Jogador X ganhava hoje, levava para o vestiário e deixava lá no armário dele. No próximo rachão, ele trazia e o troféu Pereba estava em julgamento de novo. Quando o Romarinho ganhou o troféu Pereba, ele levou para casa para pôr na estante da casa dele. Cara, foi uma... Cadê o troféu Pereba? Ah, eu levei para casa, tá lá em casa. Ele levou o troféu Pereba para casa. Quem é o Romarinho? É o Romarinho da Bomboneira, diante de 50 mil pessoas, e é o Romarinho que pegou o troféu Pereba e levou porque era um troféu para ele. Ele ganhou o troféu Pereba. O pior em campo no Rachão.